Bom dia, a paz do Senhor. Estou aqui de novo para continuar contando a minha história, né? De vida. Eu estou aqui, né? Para dar continuidade, como eu já postei outros vídeos e vou continuar, né? Contando. Nessa época que eu morava lá na casa dos meus pais, que eu era criança, a gente, como eu já falei no vídeo, né, que a gente somos de uma família muito humilde, muito, e nós trabalhava muito, criança também, trabalhava muito quando era criança. Não ia para a escola, mas nossos pais botavam a gente para trabalhar. Então, a gente saía, né? Eu com uns 10 anos, 11 anos, saía para trabalhar na roça. E meu pai também tinha forno de carvão. E nesse forno de carvão, eu trabalhava nesse forno de carvão com 11 anos de idade. Eu era quem enchia os fornos de carvão, mais eu e minha outra irmã. E nós somos em 7 irmãos, mas nessa época os outros mais novos ainda não tinham nascido. Aí eu trabalhava, eu saía de manhã com um cafezinho preto, né? Aquele cafezinho, aquele menorzinho, porque ou comia ou tomava o cafezinho preto, ou colocava farinha no café e comia. Como eu não conseguia comer, que eu não gostava, eu só ia trabalhar só com aquele café. Só com aquele café. Nos fornos, encher forno de carvão com meu pai. E nisso, às vezes no café da manhã tinha cuscuz. Quando tinha cuscuz, comia cuscuz. Quando tinha ovo, que também era tudo, era as galinhas, algumas galinhas que a gente tinha, nós criava, às vezes a gente comia de manhã, outras vezes não comia nada, porque o ovo que aquela galinha botava já era para almoçar meio-dia. E eu saía para trabalhar com meu pai. Só voltava para casa meio-dia. Meio-dia. Aquele ovo que a gente ia comer no almoço, aquele ovo era dividido em 4 e colocava para comer. Todo mundo comia, só tinha feijão. Uma coisa que a gente sempre tinha era feijão. Foi poucas vezes que não tinha o feijão para comer. E eu trabalhei com meu pai muito tempo, trabalhando desde criança. Água, para a gente tomar água, pegar água para beber,
era numa represa, Nós também não tinha represa na casa, perto da casa que a gente morava, mais ou menos era quase 2 quilômetros. 2 quilômetros mais ou menos para pegar água para beber. E eu tinha nessa época de 11 anos, 10 para 11 anos. 11 anos eu tinha. E foi assim que eu fui criada, dessa forma. E trabalhando com meu pai. E ele nunca nos deixava ir para a escola. Não deixava nós ir para a escola. Ele falava que quem ia para a escola era para se misturar com menino, porque não podia menina se misturar com menino. E foi dessa forma que a gente foi criada. Não conhecia nada, só conhecia praticamente mata e trabalhar na zona rural, com a terra. Plantar para colher algumas coisas quando dava. A gente tirava para comer. A melancia era quando chovia, que o lugar que a gente morava é seco, né? Que é uma cidade no interior da Bahia, na zona rural, e era dessa forma. Quando eu fiz 10 anos, não, quando eu fiz 13 anos para 14 anos, 13 anos para 14 anos, eu já fiquei maiorzinha. E meu pai, ele sempre, antes de eu assim ser maior, quando eu era menor, eu ouvia muito minha mãe falar que meu pai era mulherengo, não sei, falava um monte de coisa. Só que eu era criança, eu não entendia. Quando eu tava com os 14 anos, tinha uma moça que ia para lá e aí nos ajudava também na roça, trabalhar. E o que aconteceu? Eu trabalhando nos fornos de carvão, mas meu pai, desde de 10 para 11 anos, e eu já estava com 14 anos, ia fazendo uns 14 anos, eu descobri. Minha mãe ficava sempre falando que meu pai estava desconfiando do meu pai com essa mulher que ia para casa da minha mãe, que ajudava a gente. Ela serviu até no resguardo da minha mãe, do meu irmão caçula. Aí eu fui e descobri que realmente meu pai estava tendo um caso com essa mulher. Como eu trabalhava com meu pai, sempre trabalhei com meu pai. Eu e minha outra irmã, trabalhei sempre com meu pai. Eu fui e falei com ele. Eu tive uma conversa com ele, se eu tinha 14 anos. Eu tive uma outra conversa com ele. Falei com ele, meu pai, é verdade que o senhor está se envolvendo com essa mulher? Aí ele falou que era. Eu falei assim, meu pai, eu vou te pedir uma coisa. Eu não quero mais ver essa mulher aqui em casa. Que isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com a gente. Nisso, ele não falou nada e me deu as costas. Aí, até aí tava tudo bem. Quando eu saí, que botei que fui encher o forno, que eu tirava a lenha para encher o forno, eu carregava a lenha para encher o forno num jumento. Quando eu chego lá, nessa carvoaria, que eu trabalhava mais ele, olha quem eu encontro.
a mesma mulher que meu pai estava se envolvendo. Quando eu comecei a descarregar o animal, né, que estava cheio de lenha para encher o forno, e ele já estava trabalhando no forno, eu só fui descarregar o animal e vim para minha casa, para a casa de minha mãe. Aí cheguei em casa, tirei a roupa, eu estava toda preta de carvão, 14 anos. E aí, quando eu penso que não, meu pai, ele chegou. Meu pai chegou muito irado comigo, muito, muito, muito. E aí meu pai perguntou por que eu tinha tinha voltado da lenha. Aí eu expliquei a ele que eu não ia, eu já tinha conversado com ele, que eu não ia permitir aquela situação de eu já trabalhar com ele muitos anos, muito tempo, que eu sempre trabalhei mais ele, e ter essa falta de respeito comigo, que tinha minha mãe. Esse homem se virou-se para meu lado. Depois eu conto o resto que aconteceu. O que foi que aconteceu nesse dia?